Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à última edição de junho da Revista da Semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva. Uma emissão de Germano Campos, todos os sábados entre 1 e as 2 da tarde, com repetição nas madrugadas de segunda-feira. Destaques desta edição: Cabo Verde vai a votos este domingo em eleições autárquicas. Frelimo celebra 50 anos de existência na semana em que Moçambique assinalou os 37 anos de independência. Cólera alastra no norte de Angola. Apesar da quebra, Guiné-Bissau pode exportar 150 mil toneladas de caju este ano. São Tomé e Príncipe inicia a campanha de recolha de sangue. Portugal está à beira de novas medidas de austeridade. Ainda nesta edição, Desmond Tutu esteve esta semana em Lisboa. Revista da Semana. Começamos esta revista assinalando a passagem esta semana por Lisboa do arcebispo sul-africano e Prémio Nobel da Paz Desmond Tutu, que participou na conferência Diálogos sobre a Paz e Desenvolvimento Sustentável. Numa entrevista ao Jornal Público, Tutu falou novamente das desigualdades que o mundo enfrenta. Uma receita, diz, para a agitação social. Paula Borges. A caminho dos 81 anos em outubro, Desmond Tutu continua igual a si próprio. A voz crítica que o mundo ouve. Um mundo que, afirma o arcebispo, está cheio de pessoas que gritam por mais igualdade. 1.000 milhões de habitantes do planeta vivem ainda com menos de $1 por dia. E estas disparidades, considera o lutador contra o apartheid, são uma receita para a agitação. Há um grande apelo por um modelo diferente de sociedade. Tutu nasceu em 1931, quando as redes sociais não eram sequer ficção científica, mas hoje, já octogenário, está no Facebook e no Twitter, ferramentas que, afirma, têm permitido às pessoas estar em contacto, ser chamadas, pertencer a uma espécie de família, a família humana. E foi isso que se fez nas manifestações da Primavera Árabe. E fenómeno idêntico é previsível no resto de África? Pergunta a jornalista. Desmond Tutu admite que sim, no Zimbábue, mas talvez também noutros países, onde a voz das pessoas não é ouvida, casos do Mali e da Guiné-Bissau. No olhar à Palestina, desabafa que o que lá acontece costumava acontecer na África do Sul e realça que quando se desumaniza o outro, quer se queira, quer não, nesse processo também se fica desumanizado. Na África do Sul, a Comissão da Verdade e Reconciliação, a que Desmond Tutu presidiu, evitou um banho racial e permitiu uma transição pacífica, ainda que não perfeita. O país não está reconciliado porque o processo é longo e vai demorar algum tempo até que a raça deixe de ser instrumento de agressão. Mas, acredita Desmond Tutu, isso vai mesmo acontecer. Quanto a Nelson Mandela, foi uma bênção para o país e para os seus cidadãos. É um ser humano fantástico, diz, que não permitiu que o sofrimento o tornasse amargo e que acredita convictamente que se é líder pelas pessoas que são lideradas e não em benefício próprio. As palavras de Desmond Tutu, que esta semana passou por Portugal para participar numa conferência a que assistiu o jornalista da RDP, Ricardo Alexandre. Desmond Tutu partilhou valores, convicções, fé e histórias. Histórias como quando deixou de ser difícil ter uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Quando o presidente Reagan era presidente, tentei ter uma entrevista com ele, mas não consegui. Quando me telefonaram de Oslo a dizer que tinha sido contemplado com o Nobel, recebi um convite da Casa Branca. Desmond Tutu diz que o melhor do ser humano vem ao de cima quando se torna urgente e que é um incrível privilégio podermos tentar mudar o mundo. Deus, afirma o arcebispo sul-africano, é o último paradoxo. Omnipotente e ao mesmo tempo tão impotente, porque preciso de ti e de ti e de ti. Desmond Tutu diz que a impunidade não dura para sempre para aqueles que praticam o mal. Having seen what happened to President Mubarak, what happened to President Gaddafi. I mean, Tendo visto o que aconteceu ao presidente Mubarak e ao presidente Gaddafi, é incrível. Aqueles que governam de forma injusta e violenta um dia acabam por comer o pó.
Resta saber se o mundo aprende com a história. Palavras de Desmond Tutu, em Lisboa, em diálogo com Jorge Sampaio, que defendeu a necessidade de lideranças responsáveis, democratização e a concretização dos objetivos do milénio. Desmond Tutu trouxe uma notícia para todos. Deus tem um sentido de humor fantástico, porque a ciência também indicou. Viemos todos de um sítio. Lamento ter de dizer-vos, somos todos africanos. I'm very sorry to have to inform you. We are all Africans. E se todos viemos do mesmo lugar de origem, se a casa da humanidade é só uma, então, afirma o arcebispo sul-africano, não seremos humanos vivendo no isolamento. I cannot be human. Não posso ser humano vivendo em isolamento. Precisamos do outro. The other. O arcebispo que foi Nobel da Paz há quase 30 anos, o homem da luta contra o apartheid e que depois presidiu a Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, denunciou em Lisboa as fortunas que o mundo gasta em armas, em instrumentos de morte. Would we invest so much in instruments of death and destruction? Como podemos investir tanto em instrumentos de morte e destruição? Os milhões e milhões que gastamos nos chamados orçamentos de defesa, quando uma ínfima percentagem desses orçamentos bastaria para assegurar que todas as crianças no mundo tivessem água potável para beber. Em diálogo com o presidente Jorge Sampaio, mediado pelo embaixador Fernando Neves, o arcebispo sul-africano diz que é preciso dar ouvidos ao que dizem os jovens, e não são apenas os jovens dos países mais pobres. Ao lado, Sampaio acentuou a necessidade de o mundo ter lideranças responsáveis. As palavras e o testemunho de Desmond Tutu esta semana em Portugal. Portugal, que pode vir a enfrentar novas medidas de austeridade depois de conhecida a derrapagem nas contas públicas. Palavras do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho durante o debate da primeira moção de censura ao seu governo. António Simões. Perante os últimos números da economia portuguesa, a oposição questionou Pedro Passos Coelho sobre que medidas iria tomar, mas o chefe do governo pouco adiantou. Para já não há novas medidas, mas caso o cenário europeu mude, tudo pode acontecer. A jornalista Madalena Salema deixa-nos aqui as palavras que marcaram este debate. Em jeito de desafio, Jerónimo de Sousa foi o primeiro a questionar. Basta ter engano, Sr. Primeiro-Ministro. Diga aqui aos portugueses se está a encarar novas medidas de austeridade em relação ao resvalamento do déficit das contas públicas. Repete o Primeiro-Ministro que é cedo para falar em novas medidas de austeridade, mas sublinha que há metas para cumprir. Este Governo exercerá os seus poderes em plenitude para tomar todas as medidas que forem necessárias para garantir o nosso processo de convergência e o nosso processo de ajustamento. O bloquista Luís Fazenda quis saber. Garante-nos aqui hoje que não vai aplicar uma sobretaxa sobre os subsídios de Natal ou de férias do setor privado, dos salários do setor privado? Uma pergunta sem resposta. Ao longo da discussão, os comunistas insistiram no fim do acordo com a Troika. O chefe do governo respondeu que não rasga o memorando, mas quanto a renegociar a dívida, apenas promete fazer o melhor possível. O que nós estamos a fazer é garantir que faremos tudo ao nosso alcance para não termos de renegociar a dívida. Um debate que acabou com críticas do PS ao Governo e ao PCP. Pedro Silva Pereira traçou uma linha entre a política de austeridade do Governo e a austeridade que está no memorando da Troika e garantiu que os socialistas não fazem o mesmo que os comunistas fizeram há um ano, quando votaram ao lado da direita o chumbo do PEC. Se há um ano o voto do Partido Comunista foi decisivo para derrubar o governo do PS e abrir caminho à direita, a moção de censura não pretende decidir nada. É um gesto político inconsequente, ao serviço de manobras táticas, apenas para disputar o protagonismo na oposição. Críticas que levaram o líder parlamentar comunista a dizer que não foi o PCP que derrubou o governo, foi Sócrates que se demitiu. Um debate em que se ouviu o ministro das Finanças dizer que não há uma evidência de espiral recessiva. Como seria de esperar, a moção de censura do PCP não passou, foi rejeitada pelos votos do PSD e CDS. O PS absteve-se, PCP e Bloco de Esquerda e também os Verdes votaram a favor. Revista da semana. Cabo Verde debateu esta semana o fenómeno do tráfico, corrupção e crime económico e financeiro.
Uma ocasião para o presidente Jorge Carlos Fonseca sossegar os investidores, que disse podem estar tranquilos e seguros, pois os seus rendimentos estão assegurados pelo Estado. As palavras de Jorge Carlos Fonseca foram escutadas na cerimónia de abertura do ciclo de conferências Ministério Público e o combate ao crime económico e financeiro. Se temos que incentivar a procura e aplicação de capitais em Cabo Verde, se queremos oferecer facilidades de segurança aos investidores, se queremos mais e melhor emprego, devemos também dizer que em Cabo Verde não há espaço para a aplicação de recursos financeiros que forem gerados no tráfico, na corrupção ou em qualquer outro crime. Este ciclo de conferências, promovido pela Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde, conta também com a presença do Procurador-Geral da República Portuguesa, Pinto Monteiro. Hoje os dois procuradores, Fernando Pinto Monteiro e Júlio Martins, formalizaram na cidade da Praia a cooperação já existente, extensível agora às áreas de investigação, numa curta cerimónia que decorreu na Procuradoria-Geral da República Cabo-Verdiana. Júlio Martins indicou que o protocolo, além da formação, vai permitir maior troca de experiências entre os dois Ministérios Públicos, com particular ênfase na criminalidade organizada, corrupção, lavagem de capitais e criminalidade informática. Entretanto, os Procuradores-Gerais da República de Cabo Verde e de Portugal formalizaram na cidade da Praia um acordo de cooperação entre as duas instituições que prevê, nomeadamente, a troca de experiência na área da criminalidade organizada, corrupção, lavagem de capitais e criminalidade informática. No fundo, tratou-se de formalizar uma relação que já existe há bastante tempo entre as duas Procuradorias-Gerais e que se estende agora também às áreas de investigação. Júlio Martins, Procurador-Geral da República de Cabo Verde, referiu que é aqui que Cabo Verde conta com a mais-valia de Portugal. Trocar experiências em vários domínios e na investigação da criminalidade organizada, em especial sobre a corrupção, branqueamento de capitais, mas também permitir intercâmbio de conhecimentos e de experiências e de saberes na investigação destes domínios específicos do crime organizado, que a Procuradoria-Geral de Portugal tem mais experiência do que nós, também no domínio da criminalidade informática. Pela parte de Lisboa, nenhum problema, tudo o que Cabo Verde precisar será acolhido. Nós, a Procuradoria-Geral da República, estamos completamente à disposição da Procuradoria-Geral de Cabo Verde para aquilo que entender, as ações de formação, tudo aquilo que entender de utilidade ao nível da organização jurídica da Procuradoria, nós Procuradoria, estamos absolutamente à vossa disposição. Pinto Monteiro, Procurador-Geral da República de Portugal, aproveitou a cerimónia para entregar um conjunto de obras a direito da Biblioteca da Procuradoria Portuguesa, considerada uma das mais completas neste domínio. Procuradorias-Gerais da República de Portugal e Cabo Verde estreitam relações. E Cabo Verde vai a votos este domingo, 1 de julho. São as eleições autárquicas consideradas boas para o surgimento de candidatos independentes. Mas Cabo Verde está ainda demasiado partidarizado para que uma delas possa ter êxito, pois as campanhas são caras e a máquina partidária ainda conta. A constatação foi feita à agência Lusa pelos dois únicos candidatos à Câmara do Tarrafal de Santiago, município há 22 anos na posse do Movimento para a Democracia, o MPD, na oposição. José Pedro Soares, candidato do MPD à sucessão do seu camarada de partido João Domingos Correia, e Arnaldo Andrade, do PAICV, são o exemplo da bipartidarização que existe na sociedade cabo-verdiana. É uma questão de tempo, acredito que sim, que mais tarde ou mais cedo as candidaturas ditas independentes irão ter o seu espaço. Os independentes e o poder autárquico é o espaço ideal para o surgimento dos independentes e progredirem e ter o apoio das pessoas. Mas as campanhas eleitorais continuam a ser processos super dispendiosos. Eu duvido que de momento algum independente tenha condições e capacidade de reunir tudo o que é necessário para fazer uma candidatura vingar. Infelizmente ainda hoje persistem alguns problemas, nomeadamente o desemprego, a habitação social e, portanto, também a situação da pobreza. 23 povoados dispersos, é difícil a Câmara sozinha poder dar vazão tanto a todos estes problemas. Tivesse havido uma colaboração efetiva por parte do Governo Central, seguramente que muitos destes problemas estariam já resolvidos. É uma Câmara muito parada, preguiçosa, eu diria mesmo, que fica sentada à espera
que o governo lhe dê os recursos para fazer qualquer coisa. A expressão utilizada pela Câmara que é "não fiz porque não me deram". E essa expressão é empobrecedora, é tão empobrecedora que faz desmotivar as pessoas. A questão do aparecimento dos candidatos independentes nas eleições autárquicas de Cabo Verde, que se realizam este domingo, 1 de julho. Mantemo-nos ainda por mais alguns minutos em Cabo Verde, onde está a aumentar o consumo de droga. A posição estratégica da África Ocidental na rota da cocaína da América do Sul para a Europa provocou o aumento do consumo daquele produto em 50% naquela região do continente africano. Em Cabo Verde, para além do aumento do consumo de cocaína, cresceu também o consumo de cannabis. João Pereira da Silva. O aumento do consumo de cocaína cresceu 50% nos países de trânsito daquela droga na África Ocidental, Cabo Verde incluído. É uma das conclusões mais preocupantes para o arquipélago, saídas do Relatório Mundial 2012 sobre drogas, divulgado esta terça-feira na cidade da Praia. Era previsível, expectável que crescesse o crescimento de drogas em Cabo Verde. Concretamente as drogas que passam por aqui, a cocaína em concreto. Era expectável e os dados deste ano demonstram isso. José Lopes Correia, Ministro da Justiça. O consumo de heroína e produtos derivados diminuiu, pelo contrário, o ecstasy e outras drogas sintéticas aumentaram. A cannabis continua a ser a droga mais popular e também aqui Cabo Verde não foge à regra. Já começa a ser quase que banal os jovens consumirem no meio da rua e passarem o taco um ao outro. Ainda há 2 dias assisti isso, vi isso numa das ruas da praia. O Governo admite medidas mais duras que penalizem o consumo de droga, tolerância zero para o comércio de substâncias ilícitas, defende o Ministro da Justiça. Para mim é uma questão de quase vida ou morte nós nos envolvermos na luta afincadamente contra a droga. O Governo de Cabo Verde, no seu programa, definiu o combate à criminalidade organizada, entre os quais o tráfico de droga, como a prioridade absoluta. Portanto, tolerância zero à criminalidade organizada, ao tráfico de droga. O Relatório Mundial sobre Drogas apresenta as mais recentes tendências e a situação atual em termos de produção, tráfico, consumo e as suas consequências para a saúde. Aumenta o consumo de cocaína e de cannabis em Cabo Verde. RDP África. Estamos todos juntos há 16 anos. Moçambique assinalou esta semana os 50 anos da fundação da Frelimo e os 37 da independência do país. Um momento aproveitado pelo presidente Armando Guebuza para salientar os avanços registados pelo país e pelo partido. Carla Henriques. Nos 37 anos da independência de Moçambique e dos 50 anos da criação da Frelimo, o presidente moçambicano veio apontar os avanços do país e do partido. Armando Guebuza falou em coesão e unidade nacional. Moçambique cresceu. Moçambique aumentou o seu prestígio no concerto das nações. Apesar desses avanços, e até para garantir que esses avanços se multipliquem em abrangência e diversidade e que sejam irreversíveis, os desafios para a Frelimo nos próximos 50 anos prendem-se com a sua capacidade de continuar coesa, visionária e de se manter no pedestal do partido. Tem o desafio de assegurar, através da sua omnipresença, apropriação e realização da agenda do nosso maravilhoso povo, uma agenda que tem no seu epicentro a consolidação da unidade nacional. O moçambicano deve sentir-se moçambicano em qualquer espaço geográfico da nossa pátria amada. Mesmo as descobertas do carvão e gás que estão a ser anunciadas ou em fase de exploração são de todos nós moçambicanos, estejamos onde estivermos. Assim as palavras de Armando Guebuza, ouvido pela RDP África, o ex-presidente de Moçambique, traça também um olhar sobre o meio século da criação da Frelimo. Joaquim Chissano faz um balanço positivo. Celebramos um momento de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, uma altura em que a atividade econômica realmente é marcada agora, além da agricultura, que está a prosperar por grandes investimentos no domínio mineiro, domínio petrolífero, quero dizer, os hidrocarbonetos, não é?
e também um turismo que cresce, que demonstra a confiança que o mundo tem da estabilidade política, social e econômica de Moçambique. Portanto, temos motivo mesmo para festejar, porque para mim isto ultrapassa aquilo que poderíamos imaginar que havia de acontecer 50 anos depois de 1962. Naquela altura não teríamos nada para medir este tamanho de sucesso. Nos 37 anos da independência de Moçambique e a par com os progressos, Joaquim Chissano enumera ainda os grandes desafios do país. O desafio continua a ser o mesmo, porque a pobreza foi drasticamente reduzida, de uma pobreza de 70% ou mais. Hoje falamos de uma pobreza de menos de 50%, como o analfabetismo. Mas isso ainda, 50% de pobreza ou 45% ainda é muita pobreza. Portanto, é um desafio de continuar a fazer trabalho de forma a eliminar essa pobreza, eliminar o analfabetismo. E esses são os grandes desafios. O outro desafio que posso encontrar é que, com o aparecimento de um grande número de pessoas escolarizadas a nível universitário, há que organizar bem o trabalho, a vida econômica, desenvolvimento e utilização desses recursos humanos para melhor fazer utilização dos recursos naturais que se vão descobrindo cada dia em Moçambique. Por exemplo, falei de recursos minerais que se estão descobrindo, recursos de hidrocarbonetos estão se descobrindo. É preciso fazer uma melhor utilização com o máximo de aproveitamento para o bem-estar da população. Portanto, temos que aperfeiçoar certamente as medidas de redistribuição de riqueza para que a população sinta cada vez mais o impacto de todo esse crescimento e desenvolvimento econômico. Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, em declarações à RDP África, no assinalar dos 37 anos da independência do país e também dos 50 anos da criação da Frelimo. Os 50 anos da fundação da Frelimo e os 37 da independência de Moçambique. Ainda em Moçambique, a revista da semana emitiu a semana passada a primeira parte de um trabalho do nosso colega José Candeias, da Antena 1, sobre as missionárias dominicanas do Rosário que se encontram instaladas naquele país. Hoje apresentamos a última parte, começando por destacar a criação do Gabinete da Mulher desta congregação religiosa que opera a partir de Clibane. Eu estou no Gabinete da Mulher. E o que é que faz esse Gabinete da Mulher, Mamã Angélica? O Gabinete da Mulher é promoção também da mulher. Nós fizemos um gabinete onde debatemos nossos problemas das mulheres e conseguirmos até resolver. E muitas mulheres vêm a esse gabinete para ouvir, para conhecer, têm tido o apoio da sociedade. Como é que é, Mamã Angélica? Temos tido um apoio. Por exemplo, neste momento estamos afiliados no NAFESA. E o NAFESA nos apoia. Muito bem. É uma associação das mulheres. E como é que... É uma rede praticamente. E Mamã Angélica, para terminar, porque sei que a senhora tem um compromisso, como é que os homens vão vendo no dia-a-dia estas reuniões, estes gabinetes? Vão aceitando a pouco e pouco? Vai sendo difícil? Os homens agora estão assim um pouco tristes, estão a ver que talvez as mulheres querem arrancar os poderes, não sei. Mas hoje em dia, a mulher está a abrir mesmo olhos. Conhece o que está a fazer. Sabe o que está a fazer. Um homem, quando tenta fazer um mal à mulher, e ela sabe que isto não é assim, começa a falar com o marido, não vamos fazer isso assim, vamos fazer isto, aquilo, assado e guisado. Conhece também o seu direito, porque nós ali aprendemos também os direitos humanos. Agora falo então com a Susana, portanto uma jovem que também integra esta congregação dos missionários dominicanos do Rosário. Olá Susana, bom dia. Sim, bom dia. Olá Susana, que idade é que a Susana tem? 19 anos. Susana, eu sei que é voluntária e está a aprender informática. Porquê é que foi para aí, Susana? Conte lá. Foi porque
gosto de trabalhar com os jovens e também porque aprecio bastante o esforço das irmãs, né? No sentido de promover os jovens e as mamãs ao combate contra o machismo, a alfabetização, né? Perdão, também no sentido de promover os jovens também para aderirem à biblioteca de uma forma direita, a terem um espírito de pesquisa. Olha, Susana, e tu tens sido exemplo para outras jovens que, ao verem que tu estás a aprender e ao verem também o teu trabalho, muitas têm seguido o teu exemplo, é, Susana? De momento, ainda não tivemos nenhuma jovem, né, no sentido de procuro seguir o exemplo da Susana, mas eles ainda apreciam a obra que eu estou a fazer, apreciam o meu serviço, mas ainda não deram o primeiro passo no sentido de ir para lá ser voluntária. E na tua opinião, Susana, porquê é que não dão o primeiro passo? Têm medo? Têm medo do que é que diz a família? Têm medo do que é que dizem os outros? É isso, Susana? Não é pela família, não é por causa de medo, mas questão de tempo. E olha... Para mim me parece que é questão de tempo. E o que é que tu... Explica aqui, o que é que tu tens feito propriamente aí na instituição? O que é que tu fazes? Sim, tenho dado livros aos jovens que vêm lá pesquisar. E do momento que eles vêm devolver, tenho registrado os livros que eles levam. Muito bem. Portanto, és responsável pela biblioteca, é isso, Susana? Sim. Olha, e o que é que os jovens gostam mais de ler? Gostam mais de parte de ciência. Temos a química, a física, a biologia. São os livros mais aderidos. E nos computadores, na informática, também há muita gente interessada ou não, Susana? Tem muita gente, uma vez que temos quase 4 turnos, ou mesmo 2 turnos dividido por 2. Tem aderido. Ótimo. Olha, e o que é que a tua família achou quando tu foste para o centro? Concordou? Ficou a pensar? O que é que a tua família acha? Até que, primeiramente, estiveram meio preocupados, porque de uma forma ou de outra estaria a perturbar o meu estudo, ou estaria a perturbar alguns serviços da casa, mas como eu dava tempo para tudo, sabia dividir o tempo, eles acabaram aceitando. O trabalho das missionárias dominicanas do Rosário em Moçambique, onde o governo acaba de aprovar um decreto sobre as alterações de regulamento, licenciamento e financiamento das instituições do ensino superior. Jerónimo Muniz. Entre outras medidas, fica estipulado que, a partir de agora, os dirigentes de instituições de ensino superior devem ter o grau académico mínimo de mestre. A medida surge no âmbito das reformas no setor do ensino superior que o governo moçambicano está a levar a cabo, o jornalista Arão Kwambi. Em Moçambique, a partir de agora, os dirigentes das instituições do ensino superior devem ter o grau mínimo de mestre. O decreto nesse sentido foi aprovado ontem em sessão do Conselho de Ministros. O porta-voz do Executivo moçambicano, Alberto Kutumula, diz que a medida visa colmatar algumas lacunas contidas no atual regulamento do ensino superior. Em Moçambique, o governo está a levar a cabo nos últimos tempos a reforma do ensino superior, tendo já culminado com o encerramento de 2 instituições das 42 existentes no país. O porta-voz do governo, Alberto Kutumula, fala de outras medidas tomadas ontem em sessão do Conselho de Ministros, visando a reorganização do ensino superior no país. Em segundo lugar, existe uma segunda alteração, que é o facto relacionado com o prazo para o início de funções. Uma vez criadas as instituições de ensino superior, o atual decreto, o atual regulamento não estabelece um prazo dentro do qual as instituições de ensino superior devem iniciar o seu funcionamento. A partir de hoje, com a entrada em vigor deste decreto, as instituições de ensino superior, uma vez criadas, têm o prazo de 24 meses para entrarem em funcionamento, e este prazo pode ser prorrogado por um período não superior a 12 meses, mediante a autorização do ministro que superintende a área da educação. Finalmente, a terceira alteração tem a ver com a abertura das delegações. Com a entrada em vigor deste decreto, nenhuma instituição de ensino superior
pode abrir delegações sem autorização do ministro que superintende a área de educação. Alberto Coutumula, porta-voz do Conselho de Ministros, e as medidas tomadas ontem visando a alteração do regulamento, licenciamento e funcionamento das instituições de ensino superior no país. RDP África. Fazemos história há 16 anos. Fazemos história. A cólera provocou mais 14 mortos em Angola, foi na província do Zaire, no norte do país. O diretor dos Serviços de Saúde de Mbanza, Congo, João Miguel Paulo, faz saber que o surto começou no princípio do mês e está nesta altura circunscrito a 2 localidades. Sim, 14 óbitos são confirmados que ocorreram em 2 municípios, sendo 12 no município do Soio e 2 no município do Tomboco. O valor cumulativo que se refere não apenas com o município do Soio, isso é que eu queria especificar, não apenas com o município do Soio. Mas esse valor inclui também o município do Soio, o município do Tomboco, por melhor, que chegou a notificar 23 casos, dos quais surtiram 2 óbitos. E no Soio é que houveram 12 óbitos desde a existência do surto. E também dizer que esse valor de 12 óbitos não ocorreram no nosso centro, mas sim a complexidade da localização geográfica do nosso município e o fator de violação fronteiriça em que os congoleses tentam de violar a fronteira e não conseguem de entrar à área no casco urbano, permanecem junto às ilhas e aí foram ocorrendo os óbitos. Perante este surto de cólera na província angolana do Zaire, as autoridades reforçaram as medidas de prevenção da doença. Ferver a água, lavar as mãos com água e sabão após o uso de qualquer, mesmo não só casas de banho, mesmo no mercado onde ficam, informamos não fazer o uso de qualquer tipo de água que se vende, já sabe, aqui em Angola e África, vende água de qualquer maneira, né? Evitar isso, evitar o sítio onde tem acumulação de comidas, que não seja no restaurante e nas praças. Surto de cólera na província do Zaire, norte de Angola, o surto que desde o início do mês fez já 14 vítimas mortais. A província do Zaire, no norte de Angola, registrou 14 mortos devido a um surto de cólera. Uma notícia que surge na semana em que a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, alertou para o facto de Angola dever estar preparada para enfrentar um dos piores cenários de sempre no que diz respeito à malnutrição infantil. A seca e a insegurança alimentar estão na origem desta situação que deixa as crianças suscetíveis a doenças como a malária, o sarampo e a cólera. Eleutério Gavan. O anúncio segue-se à atribuição pelo Fundo Central de Resposta de Emergência da ONU, CERF, de mais de 5 milhões de dólares para que agências das Nações Unidas no país apoiem a resposta à seca e à insegurança alimentar. Falando à Rádio ONU, de Luanda, o representante do Unicef em Angola, Koen van Orbelingen, revelou esta segunda-feira os planos de aplicação dos 3 milhões e 300 mil dólares destinados à agência. A situação atual é por causa da seca que afeta uma parte da região e o pior está a vir ainda, porque nesse momento o cacimbo começou apenas o 15 de maio. Então, nós temos de ser preparados para realmente prevenir e curar a malnutrição que tem o pior momento ao redor do fim de ano, entre setembro e dezembro. Estima-se que mais de 500 mil crianças menores de 5 anos estejam afetadas pela malnutrição em Angola. Um estudo preliminar realizado em abril e março indica que destas, cerca de 105 mil sofrem de malnutrição severa. Varno Malingan indicou que a prioridade será a aplicação dos fundos na formação de técnicos para trabalharem nas zonas rurais. A seca está a causar a malnutrição, um aumento da malnutrição, e nós temos de realmente fazer tudo para salvar vidas das crianças que nesse momento estão morrendo por causa da malnutrição. O Escritório da ONU para a Assistência Humanitária, OCHA, reconhece que o país registra uma redução da pobreza e melhorias na saúde materna, mas continua a apresentar uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. Eleutério Gavano, da Rádio ONU, com os alertas da Unicef sobre o possível agravamento da malnutrição infantil em Angola.
Angola é um país que pode estar ameaçado devido à peste de ovinos e caprinos que já matou milhares de animais na República Democrática do Congo. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estão a ser tomadas todas as medidas para impedir o avanço da virose, que ameaça a segurança alimentar regional. Rui Cardoso Pereira, da Divisão Conjunta da FAO com a Agência Internacional de Energia Atômica em Técnicas Nucleares da Agricultura, falou dos cuidados a serem tomados com o surto. Há, digamos, uma proximidade e esse risco existe. De qualquer das formas, a doença não se dispersa de forma muito rápida, a não ser que haja um transporte de animais, especialmente animais jovens, de um local para o outro. Portanto, digamos que Angola deve tomar as medidas de precauções e não deixar que haja entrada de animais de zonas que potencialmente têm a doença no seu território, digamos isso. A FAO anunciou que está a mobilizar apoio de emergência para a República Democrática do Congo, onde a taxa de mortalidade chega a atingir 86% em caprinos. Dados oficiais apontam que dezenas de milhares de cabras foram infectadas e mais de 75 mil já morreram devido à doença. Um projeto de emergência da FAO deve libertar fundos para vacinar 500 mil de animais de áreas que ainda não estão afetadas pela que já é considerada a pior epidemia de gado no país em mais de 10 anos. FAO vai mobilizar apoio de emergência para resolver o problema da virose que já matou 75 mil animais na República Democrática do Congo e que ameaça agora entrar em território angolano. Ainda em Angola, ex-militares que este mês protagonizaram uma manifestação não autorizada ameaçam repetir o protesto se não forem pagos os subsídios em atraso e o aumento de $50 da pensão de reforma. António Simões. Os ex-militares manifestam a posição em carta endereçada ao Presidente da República de Angola e ao Coordenador da Comissão das Forças Armadas, responsável pela solução do problema. O representante dos ex-militares, junto do Grupo Técnico do Estado-Maior das Forças Armadas angolanas, já reagiu a esta notícia. Caetano Marcolino sugere que há algum oportunismo porque todas as reivindicações foram aceitas pelo Governo, inclusive o Presidente da República fez um despacho para solucionar o problema. Em função de várias reclamações, surgiram também algumas pessoas oportunistas. Nós que estamos nesta comissão reconhecemos que houveram alguns atrasos nas questões do pagamento dos subsídios e também nas questões do pagamento de reforma dos ex-militares. Mas nós tivemos sempre em conta isso e fomos escrevendo, alertando as autoridades no sentido de ultrapassar essas questões. E, na verdade, a comissão própria escreveu, e nós também temos a Associação dos Antigos Militares das Fábulas, que é a SCOFA, teve a par da situação, o Governo deu resposta, as Forças Armadas deu resposta, o Presidente da República exarou um despacho onde dava a retomada do pagamento de subsídio dos ex-militares, bem como o pagamento de reforma dos ex-militares. Aliás, os ex-militares do MPLA começaram já a receber os subsídios em atraso a que têm direito, António Silva Santos. Importa sublinhar que o que está a ser pago são subsídios de desmobilização a soldados e sargentos desmobilizados das FAPLA durante a Guerra Civil em Angola. O que estamos a pagar agora é com relação aos sargentos e soldados, que é os subsídios de desmobilização. Sabe que todos os sargentos e soldados, após terem sido desmobilizados, têm uma compensação financeira que é do salário que oferiam enquanto militares. Caetano Marcolino, o representante dos ex-militares junto do grupo técnico criado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, adianta que o passo a seguir é exatamente registar os ex-militares da UNITA, da FNLA e da FLEC, que ainda não tenham sido contemplados com os subsídios de desmobilização, para que a situação seja regularizada. Para depois então darmos continuidade do levantamento que fizemos a nível nacional, onde envolve outros ex-militares correspondente às outras formações políticas. No caso, os ex-militares da FNU e os ex-militares da antiga ESFALA e FLEC. Inicialmente os pagamentos começaram a ser feitos através do banco, mas nesta fase estão a ser feitos no quartel-general da Polícia Militar, em Luanda, no Grafanil, porque houve constrangimentos no processo anterior. Uma fonte militar em Luanda garantiu à RDP África que ao todo existem ainda 5 mil ex-militares da FNLA, UNITA e FLEC que não receberam os subsídios de desmobilização. Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia.
As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Na Guiné-Bissau, a exportação de castanha de caju pode atingir as 150 mil toneladas este ano. Isto, apesar da quebra registada na presente campanha com o golpe de Estado de 12 de abril. Brahma Daram. Já foram exportadas mais de 30 mil toneladas de castanha de caju e neste momento cerca de 90 mil estão prontos a ser exportadas. Segundo as previsões para este ano, espera-se que até o final da presente campanha esse número suba para perto de 150 mil toneladas. A verdade é que, a quando do golpe militar no passado mês de abril, houve muita fuga da castanha por via terrestre nas fronteiras com os países vizinhos. Isto numa altura em que o Ministério do Comércio depara com falta de meios e incentivos para ajudar no controle das fronteiras. Apesar dessa dura realidade, as estatísticas mostram que tudo está a decorrer normalmente. A exportação está a correr normalmente. Nesse momento já 2 navios que saíram já a castanha, quase 30 mil toneladas já embarcou. Não é comprado, como sabem que nós tivemos uma situação durante a campanha, uma situação anormal que vivemos no país, que todo mundo conhece, né? Isso interrompeu um bocado sobre a campanha e também temos informação que castanha caju desse ano praticamente a campanha não vai, porque em termos de produção vamos ter diminuição esse ano, né, em comparação ao ano passado. O grosso castanha ainda está em Bissau. Começamos a exportação praticamente foi no mês de maio. Em comparação ao ano passado tivemos 170 mil toneladas. É Raposo Mamadou Embalo, inspetor-geral do Ministério do Comércio da Guiné-Bissau. Com alta ou baixa época da campanha, os números não mentem. A Guiné-Bissau continua a ocupar lugar número 5 no ranking mundial da exportação da castanha de caju. Exportação que este ano pode atingir 150 mil toneladas, ainda que seja um número inferior ao do ano passado. Guiné-Bissau pode exportar este ano 150 mil toneladas de castanha de caju, apesar da quebra registada na sequência do golpe de Estado de 12 de abril. Ainda na Guiné-Bissau, são precisos 5 milhões de euros para fazer o recenseamento eleitoral com vista às eleições gerais de 2013. Jerónimo Muniz. Desejado Lima da Costa, que falava a saída de um encontro com o Presidente da República de Transição, Serif Nhamajo, acrescentou que, para o sucesso eleitoral, deverá ser necessário outro tanto. Desejado Lima da Costa disse que analisou com Serif Nhamajo as etapas do processo e a projeção financeira, acrescentando que a CNE apresentará nos próximos dias as suas necessidades para as diferentes fases do processo eleitoral. Por seu lado, o governo de transição da Guiné-Bissau decidiu centralizar as receitas do Estado como forma de angariar fundos para a realização das eleições gerais do próximo ano. A confirmação é do ministro das Finanças, Abubakar Demba Dahaba. Preciso contar com nós próprios. Aquilo que nós podemos conseguir e de certeza que não vai chegar para fazer recenseamento biométrico nem para realizar as eleições. Mas os nossos esforços, tenho a convicção de que se a comunidade internacional constatar o esforço que estamos a fazer, de certeza vamos ter apoios necessários. Hoje, o ministro das Finanças guineense iniciou visita a todas as instituições geradoras de receitas públicas e deixou um apelo para que sejam mais rigorosos nas cobranças. Nós discutimos sobre a continuidade dessa centralização para dar uma dinâmica de coleta das receitas, cingindo simplesmente nos dispositivos regulamentais instituídos neste país. Sobretudo quando a receita é cobrada, para depositar toda a receita cobrada no Tesouro Público. Isso permite, pelo menos, que a posição líquida do Tesouro seja confortável. A parte que cabe a cada ministério em termos legais e vamos restituir, se for diário ou semanal, o Tesouro assegura a restituição desta parte que cabe a cada ministério para fazer os seus trabalhos normais. A partir de hoje, todas as receitas do Estado vão ser depositadas no Tesouro Público da Guiné-Bissau. E o governo de transição da Guiné-Bissau completou sábado passado um mês desde que foi impulsado pelo Presidente da República de Transição.
Esta semana, o executivo guineense agendou um encontro com a imprensa para fazer o balanço da governação. Brahima Daram. O executivo de transição já completou um mês e decidiu convidar a imprensa para proceder ao balanço de um governo que assumiu os destinos da Guiné-Bissau após o golpe de Estado do passado mês de abril. A RDP África, o chefe de governo, Rui Duarte de Barros, ainda que seja em síntese, deu nota positiva ao desempenho da sua equipa ministerial. O balanço que eu faço é que nós pensamos que todo mundo está a ver e não queremos fazer a propaganda. O nosso interesse é trabalhar e nesse quadro que nós fizemos a questão de poder visitar, portanto, todas as infraestruturas e outras atividades do governo. Portanto, para nós é muito importante. Hoje faz um mês que o governo tomou posse e penso que os esforços que estão a ser feitos e as pessoas estão a ver. Portanto, as escolas reabriram e estamos a garantir o mínimo para o funcionamento do aparelho do Estado e estamos a fazer. Para nós, ordenados, é uma obrigação. Eu não falo disso porque a Guiné-Bissau são 27 mil pessoas, 1.500.000 pessoas. Um mês de governo de transição em balanço na Guiné-Bissau. Revista da semana. Há falta de sangue no principal hospital de São Tomé e Príncipe. Para resolver a situação, as autoridades sanitárias são-tomenses iniciaram esta semana uma campanha de recolha de sangue, como nos dá conta o jornalista Ramos Algraça, em serviço especial para a RDP África. Em São Tomé e Príncipe, o Hospital Aires de Menezes, o maior do país, iniciou esta terça-feira uma campanha de recolha de sangue durante 30 dias junto dos dadores benévolos. O Hospital de Referência de São Tomé e Príncipe tem-se debatido com crise de sangue para salvar vidas. O nosso objetivo é sensibilizar a população da necessidade de sangue para o Hospital Aires de Menezes, porque o hospital há uma muita carência de sangue e nesse momento o Banco de Sangue está com estoque zero, portanto há necessidade de nós termos sangue preparado para os doentes que precisam, porque a nossa população ainda não ganhou aquela consciência de que tem que ir livremente para doar sangue para quem precisa. Agora só espera quando tem familiares doentes ou com problemas é que aparecem para o Banco de Sangue. Esta campanha de recolha de sangue acontece a uma semana do início das cirurgias aos doentes de próstata a serem levadas a cabo pelos especialistas portugueses do projeto Saúde para Todos, especialidade, garantiu Cristiano de Almeida, responsável pelo Banco de Sangue de São Tomé. A cirurgia tem aumentado e prevê-se já para a próxima semana a cirurgia da próstata também, que vai consumir muito sangue. Sabe que cada cirurgia de próstata consome quase 2 bolões de sangue, portanto o Banco de Sangue tem que ter sangue garantido para essa cirurgia. Portanto, nesse sentido também nós saímos à rua para uma forma de ganhar mais sangue para o hospital. Ruptura do estoque de sangue no Hospital Aires de Menezes leva as autoridades sanitárias a desenvolver uma campanha para aumentar o número de dadores benévolos. Ainda em São Tomé e Príncipe, e a fechar esta revista da semana, o primeiro-ministro Patrício Trovoada disse recear que o país possa viver períodos de agitação política e social nos próximos dias. São palavras registadas esta semana no regresso de uma visita de trabalho ao Brasil e à Grã-Bretanha. Jerónimo Muniz. O primeiro-ministro são-tomense apelou para a responsabilidade individual e coletiva e reafirmou que o arquipélago tem que dar à comunidade internacional garantias de estabilidade, seriedade e acalmia. Costumo dizer que quando estou fora, não estou fora do país, eu sigo a situação no país, eu sigo as movimentações no país. Eu falarei disso dentro de alguns dias, mas as pessoas têm que ter muita responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, é responsabilidade do governo, mas não só. Toda a gente tem que ter responsabilidade. Quando as pessoas atiram contra o seu próprio campo, tem que ser chamado à responsabilidade. O país tem dificuldades, como qualquer outro país do mundo, mas estamos a trabalhar e estamos com sinais positivos de podermos vir a ultrapassar estas dificuldades. Patrício Trovoada disse ainda que pediu ao Brasil o rescalonamento da dívida de 5 milhões de dólares contraída em 2008 no âmbito de um memorando assinado entre as duas partes. Apesar de se tratar de um crédito ao setor privado são-tomense, o governo do arquipélago assumiu a responsabilidade pelo reembolso depois de 3 principais responsáveis da sociedade STP Trading, que assumiram a liderança das compras, terem sido acusados de corrupção e gestão danosa, e o processo ainda se encontra no tribunal à espera do julgamento. E fechamos assim mais esta edição da Revista da Semana da RDP África. Foi uma emissão de Germano Campos. Voltamos de hoje a uma semana a esta mesma hora. Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana.